Olá, nós somos a equipe 7, composta por mim, Caio, Eduardo, Nicolas, Lucas, Mariana e Laura, e nós vamos falar sobre Roma Antiga. Eu sou o Nicolas, e segundo a origem mítica, os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados no rio Tibre, na Itália. Resgatados por uma loba que os amamentou, foram criados posteriormente por um casal de pastores. Adultos retornaram à cidade natal de Alba Longa e ganharam terras para, para fundar uma nova cidade que seria Roma. Segundo a origem histórica, de acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica: gregos, etruscos e italiotas. A Roma é localizada na Península Itálica, entre os mares Adriático e Tirreno, segundo a planície do Lácio, nas margens do rio Tibre. O povoamento da Península Itálica era dividido na seguinte maneira: o norte era ocupado pelo povo etruscos, conhecido por sua arquitetura. Mais tarde, quando eles foram conquistados pelos romanos, alguns aspectos arquitetônicos desse povo foram incorporados pelos romanos. A parte principal era ocupada pelo latino, povo de Lácio, sabinos, samnitas e umbrios. A área do sul era ocupada pelos gregos, que inclusive fundaram uma colônia chamada Magna Grécia. Os gregos chegaram na Península Itálica após um aumento em sua população e em busca de terras férteis, influenciando a cultura Roma. Oi, eu sou Eduardo e vou falar um pouco sobre sociedade romana. Na fase monárquica, a economia romana era baseada na agricultura e no pastoreio, sendo possível pelas terras férteis da planície Lácio. Na República, a economia era baseada na economia mercantil, comércio de produtos artesanais, por exemplo. Nessa época, o escravismo também foi usado como base da economia romana, com os escravos sendo os povos conquistados por Roma. Eu sou a Laura e vou falar sobre a sociedade romana. A sociedade romana na fase monarca era extremamente hierarquizada, tendo esse aspecto mudado apenas na fase da República e posteriormente no Império. Era dividida em os patrícios, sendo proprietários rurais de rebanho, compondo a aristocracia, sendo também descendentes das famílias fundadoras de Roma, monopolizando o poder político no primeiro momento. O segundo grupo eram os plebeus, sendo pequenos proprietários, artesãos e estrangeiros, sem poderes políticos no primeiro momento. Tendo isso mudado na República, o terceiro grupo eram os clientes, oriundos de famílias pobres, sob proteção e a serviço dos patrícios. O quarto grupo eram os escravos, podendo ser escravos por dívida, medida essa foi abolida depois, ou sendo prisioneiros de guerra. Eduardo aqui de novo, falo sobre a monarquia romana. A monarquia romana foi do século VIII até o século VI. Segundo a versão lendária, foram 7 reis ao todo, 2 primeiros latinos, 2 sabinos e 3 etruscos. Ela entra em crise no século VI, com o rei perdendo o poder para o Conselho dos Anciãos. Formada por patrícios, ou seja, uma aristocracia, Tarquínio, o último monarca, se alia à plebe contra o conselho em um ato para tentar retomar seu poder. Em 509 a.C., Tarquínio é deposto em um golpe, promovido pela aristocracia e dando início na República. Com o Conselho dos Anciãos virando o Senado, há uma lenda que diz que um fator que contribuiu para a derrubada de Tarquínio e a queda da monarquia foi um ato de violência cometido por seu filho contra uma mulher que fazia parte da nobreza romana, chamada Lucrécia, desonrando o nome de sua família e de seu pai, o monarca. Oi, aqui é o Lucas. Agora eu vou falar sobre República Romana. Ela começou no século VI e terminou no século I a.C. O órgão principal era o Senado, composto por 300 patrícios,
chamado de senados. Eles tinham um contrato vitalício, ou seja, exerciam os cargos até a morte. O Senado era responsável por administrar províncias, pela política externa, os cultos religiosos, pela organização das leis e pelas finanças. Agora a Laura vai falar de novo. Havia também a magistratura equivalente ao poder executivo, colocando em prática a decisão dos senados, eleitos para o período de 1 ano. Os magistrados eram divididos em consoles escolhidos pelos senadores, dividido em console civil. O console militar, tínhamos também os questores, responsáveis pela vigilância das finanças, édil, responsável pela manutenção da infraestrutura da cidade de Roma, e os pretores, responsável pela justiça. Todos os magistrados eram escolhidos pela Assembleia Centuriata. Essa assembleia era dividida em grupos de 100 soldados, chamados centúrias. Só poderia participar quem tivesse condições de ter a própria arma, ou seja, os patrícios. A Assembleia Centuriata também era responsável pela elaboração de leis, sendo aprovadas ou não pelos senadores, também podendo aconselhar, assessorar esses senadores. Vai dar aqui de novo, falar sobre o começo da expansão. O começo da expansão romana foi baseado na conquista da Península Itálica, nos séculos 4 e 3 a.C., começando pelo território da planície de Lácio, a parte central da Península Itálica. Em segundo momento, eles dominaram a parte sul, onde havia presença grega, sendo assim fortemente influenciados pela cultura grega. Após isso, eles dominaram a Etrúria, região dos etruscos, ou seja, o norte da península, dominando assim a Península Itálica inteira. As estratégias utilizadas por Roma foram a de recrutar soldados de cidades dominadas e alianças bélicas com as cidades dominadas, prometendo proteção a elas. Bom, eu sou a Mariana e eu vou falar das guerras. As Guerras Púnicas foram uma série de batalhas entre Roma e Cartago, ou Império Cartagense. O fato principal para o começo dessas batalhas foi a disputa pela supremacia no Mediterrâneo. Essa guerra foi dividida em 3 fases. A Primeira Guerra Púnica aconteceu entre 264 a 241 a.C. Essa primeira fase terminou com a vitória de Roma, com a conquista de Sicília, da Sardenha e da Córcega. A segunda fase foi marcada pela quase conquista de Roma pelo general Cartago, Animal Barca, que usou seu exército, deu a volta na Península Itálica e atacou Roma pelo norte. Chegando bem perto da capital romana, o general romano Cipião usou de estratégia de juntar suas tropas e atacar a capital do Império Cartaginense, obrigando Animal a voltar para ajudar na defesa. Essa fase terminou com Roma conquistando o norte da África e o sul da Espanha. A terceira e última fase das Guerras Púnicas houve a destruição total de Cartago, com alguns cartaginenses sendo mortos e outros tornando escravos, além das terras férteis de Cartago serem salgadas pelos romanos, provocando a perda total de Cartago. A Laura de novo vai falar. Como consequência da expansão territorial romana, temos o domínio total do mar Mediterrâneo, dominando a Gália, atual França e a Península Ibérica, correspondente à Espanha e Portugal, a Macedônia e a Grécia, além de conquistar o norte da África, a Ásia Menor, correspondente à Turquia, a Síria, o Egito e a Palestina. Outra consequência foi o desenvolvimento da economia mercantil, focado no comércio, provocando o enriquecimento e fortalecendo o Estado romano. Com o aumento do número de prisioneiros de guerra, houve um aumento no número de escravos, fazendo esses se tornarem a base da economia romana. Graças a isso, houve a marginalização dos plebeus, sofrendo com a falta de trabalho. Houve a formação de latifúndios e o êxodo rural dos pequenos proprietários plebeus. Como última consequência, houve o surgimento dos cavaleiros, pessoas que se enriqueceram com as guerras de expansão.
A Mariana vai falar de novo. O primeiro triunvirato foi o governo na mão de 3 generais que ocorreu entre 60 e 44 a.C. Os triunviros eram Júlio César, Pompeu e Crasso, sendo Crasso o primeiro a ser eliminado. Ele foi morto junto com seus soldados, conduzindo eles para um desfiladeiro, sendo eliminado em uma emboscada. Júlio César, suspeitando de uma conspiração contra ele, reuniu suas legiões e partiu para a capital romana, indo contra Pompeu. Diante dessa situação, Pompeu decidiu fugir de Roma, sendo assassinado no Egito. O triunvirato acabou se tornando um governo autocrático, com o poder nas mãos de Júlio César. Nesse governo, Júlio César prometeu uma série de reformas como construção de obras públicas, diminuindo o desemprego dos plebeus. Fundou colinas fora das Itálias, tendo as terras distribuídas para os plebeus e também diminuiu o poder do Senado. Essa última medida provocou seu assassinato no Senado romano, gerando a famosa frase até tu Brutus. Agora o Lucas vai falar de novo. O segundo triunvirato ocorreu de 43 até 30 a.C. e foi formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Esse último, por ser considerado o mais fraco, foi afastado do governo por Otávio e Marco Antônio. Otávio se considerava o herdeiro de Roma por ser sobrinho neto de Júlio César. Marco Antônio, nessa época, tinha um caso com Cleópatra, que anteriormente tinha se relacionado com Júlio César. Sendo assim, Marco Antônio disse os dois haviam tido um filho juntos, sendo uma criança o verdadeiro herdeiro de Júlio César. Otávio junta o seu exército e parte em uma batalha contra Marco Antônio e Cleópatra, resultando na derrota desses dois últimos, gerando a lenda que Marco Antônio se apunhalou e caiu nos braços de Cleópatra, essa que pegou uma serpente e morreu com o veneno dela. Após isso, Otávio derruba a República Romana e se autoproclama o imperador, instituindo o Império Romano. Aqui é o Caio, e eu só vou falar uma curiosidade sobre o Otávio, que ele acaba se tornando depois Otávio Augusto, mudando o nome dele, e é interessante que ele tinha um complexo de inferioridade em relação a Júlio César, tanto que o mês de julho e o mês de agosto, eles são os únicos 2 meses a terem 31 dias, porque o Otávio, que nessa época virou Augusto, após se tornar imperador, não aceitava que ele teria menos relevância no calendário, digamos assim. Fazendo assim que o mês de julho, relacionado a Júlio César, tivesse 31 dias, e o mês de agosto, relacionado ao Augusto, tivessem os mesmos 31 dias. Agora, a Mariana. Bom, seu governo foi de 27 a.C. até 14 d.C. Ele teve uma concentração de poder imensa em suas mãos, recebendo o título como Pontifex Maximus, líder da religião romana, Príncipe Senatus, o primeiro senador e império, o comandante supremo do exército. Foi instituído o culto imperial, com imperadores sendo venerados como deuses. Ele aprimora a política de pão e circo, como o entretenimento, como os gladiadores, por exemplo, com eles lutando contra animais exóticos e entre si, agradando a plebe e os senadores. Houve uma reforma administrativa com as províncias romanas sendo divididas, com as províncias impérias, com governadores escolhidos por Augusto e com grandes números de tropas, e as províncias senatórias, com os governadores escolhidos pelos senadores. Houve a criação do sistema censitário, com a participação na política baseada na renda. Por último, a criação da Pax Romana, medida para melhorar a política externa, reduzindo as guerras de conquista e estabilizando a situação de Roma, levando a cultura aos povos dominados e também garantindo a produtividade. Tá, aqui é o Caio novamente, eu vou falar sobre alguns imperadores romanos, principalmente esses 3 são os mais notáveis, né, que ficaram para a história, digamos assim. Primeiro teve o Calígula, que ele foi responsável por um grande desenvolvimento econômico em Roma, só que depois de um incidente ele acabou adquirindo uma doença mental, e essa doença fez com que ele se tornasse meio insano e acabasse tendo gastos assim inacreditáveis, promovendo festas desnecessárias
e fazendo com que a economia de Roma fosse caindo aos poucos. E esse fato gerou ele a ser assassinado em uma conspiração contra ele, né? Já que ele estava basicamente acabando com Roma. Outro, também muito famoso, é o Nero, que ele era conhecido como uma pessoa... Ele virou imperador aos 17 anos e acabou que ele ficou conhecido como uma pessoa muito violenta, e tanto que ele tinha casos de assassinato contra filhos de nobres romanos, e que isso gerou... E ele também era muito influenciável pelas pessoas ao redor dele, com até mesmo a mãe dele decidindo alguns aspectos em Roma. Além disso, ele também usava violência para conter revoltas em algumas províncias dominadas pelo Império Romano. Também houve o caso que ficou famoso do incêndio em Roma, na qual ele, segundo fontes históricas, ele nem estava na cidade, só que um poeta, na época, quando relatou que ele estava sim na cidade e que enquanto Roma pegava fogo, ele estava tocando uma lira e olhando a cidade decaindo aos poucos. Nero, quando voltou para Roma e soube dessa história, ele acabou jogando a culpa nos cristãos que viviam em Roma na época, falando que eles estavam querendo conspirar contra a autoridade dele como imperador. E no final ele também foi assassinado em uma conspiração. O último a ser notado é o Marco Aurélio, que ele ficou famoso também por ter um quê na filosofia, no caso, que ele era muito ligado na filosofia, tanto que ele exercia o papel de filósofo enquanto imperador. E ele tinha um bom relacionamento com o Senado, promovendo algumas medidas que eram satisfatórias para eles, e ele também combatia a crueldade feita contra os escravos que viviam em Roma. E, bom, o Império Romano ele é dividido entre Alto Império e Baixo Império. No Alto Império foi quando houve o apogeu de Roma, com a maior quantidade de território conquistado pelo Império Romano, indo, por exemplo, da Península Ibérica, onde é Portugal, até a Turquia, e um pouco depois da Turquia, ali até o Irã, mais ou menos, indo do Egito até mesmo o meio do Reino Unido. E esse foi o período de máxima expansão territorial do Império Romano. E esse período também foi marcado pela perseguição que houve aos cristãos em Roma. E pois eles negavam a autoridade divina do imperador e negavam também o politeísmo, né, que existia em Roma nessa época, sendo muito influenciado pela cultura grega, na verdade. E os cristãos eles também tinham o quê de não aceitar a escravidão do Império Romano, sendo que essa era a base do Império. E já quando houve o Baixo Império, ele foi onde houve o começo da crise do Império Romano, que ele começou com Teodósio, e o Teodósio, indo contra tudo que houve antes, ele coloca o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, meio que tentando fazer as pazes com os cristãos viventes em Roma. E após a morte dele, houve a divisão do Império entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, ficou conhecido posteriormente como Império Bizantino. E isso provocou óbvio, haviam 2 governantes, um para cada império, só que isso começou a desestabilizar a economia aos poucos do Império Romano e desestabilizar o povo como um todo, criando várias revoltas ao longo do Império. Além disso, alguns outros fatores para a queda foram a crise econômica que Roma começou a enfrentar, já que com menos guerras de conquista, você havia uma redução do número de prisioneiros de guerra e uma crise no escravismo, que era a base da economia de Roma. Isso fazendo com que houvesse esse déficit orçamentário em todos os setores possíveis na economia. Além disso, também você começou a ter uma desvalorização da moeda, e com isso, para você conseguir manter a cidade, houve um aumento da inflação e decorrente, né, da desvalorização da moeda, e um aumento nos impostos para você tentar manter a cidade. E também houve algum tipo de crises sociais, vinda principalmente do que é considerado o principal motivo pela queda do Império Romano, que são as invasões bárbaras, vindo dos povos nórdicos, como os visigodos, os ostrogodos, os anglo-saxões, também são do Reino Unido, os francos, que viviam na região da atual França, os vândalos, os hunos, que viviam ali no centro da Europa, né, na Alemanha, os éruglos e os burgúndios. E esses povos eles faziam constantes saqueamentos na cidade de Roma e em outras províncias,
e também houve a ascensão de muitos outros povos na Europa. Sendo assim, eles começaram a enfrentar o Império Romano, e o Império Romano começou a perder vários desses territórios. Além disso, também começou a haver um êxodo urbano e com pessoas saindo da cidade principal de Roma. E é isso, basicamente. Vai, Lucas. Aqui é o Lucas, como o Caio já havia falado, agora eu vou falar. Com fatores políticos, houve a anarquia militar, com constantes intervenções dos generais na política. Estando mais preocupados em tomar o poder do que com a defesa de Roma, esses fatores em conjunto provocaram a queda do Império e do Estado romano, dando fim ao período conhecido como Roma Antiga. E é isso.